Então, boa noite oficial. A nossa sétima aula é a respeito da teologia bíblica. Hoje vamos tratar então aqui especificamente do começo e o término dessa teologia com Cristo. Cristo está então como ao mesmo tempo o fim, o alvo que nós queremos alcançar e o ponto de partida para iniciar toda a nossa teologia bíblica. Vamos compartilhar a tela aqui e vamos mostrar para vocês então como é que isso acontece. Vamos lá. Parará. A primeira questão é abordarmos de que maneira Cristo é entendido como a verdade. Cristo é a verdade, por que então ele é o nosso ponto de partida e ao mesmo tempo o nosso ponto de chegada na teologia. Vou tentar ajeitar aqui na tela aqui para não ficar bagunçado. Só um segundinho aqui. Aí que já vamos resolver essa minha bagunça aqui para eu poder mostrar para vocês que Cristo é a verdade. Vamos lá então. A primeira coisa é que, cara, essa tosse ainda não me abandonou, desculpa aí. Primeira coisa é que Jesus Cristo é o único mediador que há entre Deus e os homens. Então a gente precisa partir desse pressuposto quando estamos falando de buscar um centro unificador, um ponto de partida para a nossa reflexão teológica. Então, Jesus Cristo é o único mediador. Se nós cremos que Jesus é o Kyrios, o Senhor, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, então precisamos, de fato, chegar a essa conclusão que o apóstolo Paulo teve e que escreveu a Timóteo, que Jesus Cristo é o único mediador entre o ser humano e Deus. Fazemos isso lembrando de um ponto da hermenêutica de Lutero, que é o que anuncia e promove a Cristo. Você já deve ter ouvido falar de que Lutero tinha uma opinião a respeito da carta de Tiago, de que ela não tinha tanto valor assim, que poderia ser eliminada do cânon. Quando ele explica no prefácio da carta de Tiago por que ele considera ela dessa maneira, faz isso com base na linguagem dessa carta, que valoriza muito as obras. Eu penso que Lutero não conseguiu compreender apropriadamente o background judaico do Tiago e de que essa terminologia dele não significa uma contraposição direta ao que Paulo e os outros ensinaram. Mas ali nesse contexto, ele coloca a hermenêutica dele de forma muito clara. Ele é obrigado a dizer o que está levando ele a considerar Tiago inferior às demais cartas. E para ele, o que é fundamental é o quanto um texto anuncia e promove a Cristo e o quanto um texto não anuncia ou não promove a Cristo. E na balança dele, ele considera que Tiago promove menos a Cristo do que outros livros bíblicos, embora ele diga é um texto que nos traz muito proveito, muito crescimento, e por isso a gente não vai desprezar ele. Mas ele considera que promove pouco a Cristo. Eu diria, Lutero talvez não entendeu Tiago de maneira apropriada, e por isso chegou nessa avaliação. Mas a hermenêutica que ele coloca é muito importante, e a gente precisa
considerar isso na nossa teologia bíblica. Então, estamos falando de uma teologia bíblica que se preocupa com um anúncio, né, e uma promoção de Cristo. O que você quer falar com anúncio e promoção de Cristo? Com anúncio, Lutero está preocupado realmente com a pregação de Cristo, com textos que preguem o evangelho e que mostrem quem Jesus Cristo é, como Redentor, como Salvador. E textos que promovem a Cristo são textos que trazem Cristo ao coração das pessoas. Ele utiliza uma palavra, a palavra Treiben, em alemão, que significa, no alemão moderno, literalmente, quando você conduz, geralmente são animais, se usa para contexto de animais, quando você conduz, empurra e faz com que esses animais vão, por exemplo, para dentro de um aprisco, para dentro de um lugar fechado. Então você conduz eles para lá. E aqui a ideia é que o texto nos conduz a Cristo. O texto nos empurra para Cristo. Então, ao mesmo tempo, o texto precisa anunciar quem Jesus é, mas o texto precisa nos levar até Jesus. Precisa nos empurrar para dentro de Jesus, como se não houvesse outra escapatória para entender aquele texto a não ser Jesus. Então, essa é a hermenêutica de Lutero. Que os textos da Escritura precisam pregar, anunciar Jesus e nos conduzir ao encontro com Jesus. Tá? Esse é o fundamento de não só entender Cristo como a verdade, Cristo como Senhor, Cristo como mediador, mas entender que os textos precisam pregar e nos levar a Cristo. Tá? Então, se Cristo é a verdade, se Cristo é o fundamento de toda a Escritura, se Ele é o centro de toda a revelação de Deus, se Ele é o único mediador, todas as verdades que estão nas Escrituras precisam se submeter a Jesus. Então, toda formulação de verdade que tenhamos nas Escrituras precisa se submeter à verdade maior, que é Jesus Cristo. Por isso, ele se coloca como centro da Escritura. Toda leitura bíblica precisa promover a Cristo e estar ligada a Cristo. Ou seja, não basta que a gente anuncie que Cristo é verdade, que Ele é o mediador e se preocupe com isso, se nós, na nossa leitura bíblica, não estivermos promovendo a Cristo e estar conectando todas as partes da Escritura a Jesus. E esse exercício é o que nós queremos fazer nessa noite. Entender de que maneira os textos conectam com Jesus e promovem a Jesus. E para entender isso, nós precisamos falar do Evangelho. Entender, em primeiro lugar, o que é o Evangelho. O que é a essência do Evangelho. E entendendo o que é a essência do Evangelho, vamos poder perceber como isso está relacionado com o todo das Escrituras e com o todo da revelação. Então, o princípio básico é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se estamos falando que o Evangelho é uma boa notícia, é um anúncio, de novo aqui, ó, anúncio, pregação, a palavra Evangelho é boa notícia, um anúncio, alguém que vem anunciar uma novidade, algo bacana. Se esse anúncio ele é poder de Deus significa o quê? Aquilo que Deus faz, a obra de Deus, aquilo que ele tem capacidade de fazer. Em vista de quê? Em vista da salvação, da nossa redenção, do nosso perdão, da nossa reconciliação com o Pai. Então, uma boa notícia a respeito da possibilidade que Deus tem, e é óbvio, ele tem essa possibilidade de nos salvar. Então, não se trata de um anúncio da nossa possibilidade de salvação, mas se trata do anúncio do poder de Deus em nos salvar. Vamos ver como é que isso acontece, então. Isso acontece dentro da pregação de Jesus com o anúncio do evangelho do reino.
Esse é o fundamento para entendermos o que é esse poder de Deus para a nossa salvação. Ele acontece através do anúncio do evangelho do reino. Vamos ver esse texto aqui de Mateus 1, 14 e 15. Pega a sua Bíblia, tira um tempo agora aí, faz uma pausa aqui, pega a Bíblia e abre Marcos 1, 14 e 15, aí numa Bíblia em português, tá? E eu vou abordar aqui o texto em grego e vou destacar alguns pontos para você que não lê grego, não tem fluência nessa língua, mas que a gente pode fazer algumas observações. Eu quero fazer elas a partir do grego, justamente para mostrar para vocês o sentido original de cada termo, de cada relação, e a gente sair com uma compreensão melhor do que significa o anúncio do Evangelho do Reino. Vamos lá, então. O texto começa: Metade to paradoten tai ton Ioanen elten ho Jesus eisten Galileian. Espera aí que tem uma coisa cobrindo aqui meu texto. Deixa eu fechar aqui de novo. Aí, agora estou vendo todo. Metade to paradotenai ton Ioanen elten ho Jesus eisten Galileian kyryson to evangelion tuteu kai legon hot peplerotai hot kairos kai engiken he basileia tuteu metanoete kai pisteuete ento evangelho. Então, ele começa ali relatando, né? É um relato de que Jesus, ali no finalzinho ali da primeira frase, de que Jesus foi para Galiléia e pregou o evangelho de Deus. Kerison to evangelion tuteu. Então ele anunciou o evangelho de Deus. Então uma boa notícia de Deus. Tá. A pergunta é, quando estamos falando deste de Deus aqui, o que ele quer dizer com este de Deus? Não, filho, não era para ter. Horta. Não, tá voltando. Tá, deixa assim. O que ele quer dizer com esse evangelho de Deus? É um evangelho que pertence a Deus ou é um evangelho que fala a respeito de Deus? E se for um evangelho que é um genitivo, tuteu é um genitivo. O genitivo expressa pertencimento ou pode expressar aqui também a origem, né? No caso, estamos perguntando, esse evangelho é de Deus, pertence a Deus, o pertencimento dele, ou esse evangelho fala a respeito de Deus, a origem dele é divina. Então é uma boa notícia a respeito de Deus, é uma boa notícia sobre Deus, é uma boa notícia de Deus que ele está anunciando. Claro que ela provém de Deus, é um evangelho de Deus no sentido de que provém de Deus, mas melhor seríamos entender um evangelho, uma boa notícia a respeito de Deus, a respeito daquilo que Deus está para fazer. Então, Kai Legon Hot, então ele disse que, o que ele disse? Peplerotai ho kairos. Tempo chegou. Tempo foi completo. Ho kairos. O tempo se completou. Plero. Plero significa estar completo, estar cheio, ter chego o momento exato. Peplerotai, aqui ele está querendo dizer foi completo o tempo, tá? De uma forma perfectiva. Significa que é pontual, ele chegou e aconteceu ali. Tempo se completou, o tempo está cheio naquele momento. Mas o que ele quer dizer com isso? Que chegou a hora, deu, agora deu, não precisa mais nada, Deus se encheu o saco e agora é a hora de fazer as coisas? Ou ele está querendo dizer que a plenitude do tempo chegou, ou seja, o ponto alto do tempo chegou. O momento mais oportuno é agora. É agora que tudo conflui para ali.
E talvez essa seja a melhor interpretação. Não entender que, olha, a paciência de Deus já deu e agora ele precisa fazer alguma coisa, por isso esse é o tempo. Não. Mas entender que todo o tempo, antes e depois, conflui naquele momento. Aquele momento é o oportuno, aquele é a hora. E isso, a próxima fase vai deixar mais claro. Então ele anunciou, legon, hoti, peplerotoi rokairos, kai e engyken he basileia tuteu. Engyken vem de engus, que significa próximo. Então, se aproximou, está próximo, está aí, está à porta, o quê? De Basileia Tuteu, o reino de Deus. Agora que é de Deus, mesmo sentido de pertencimento, procedência dele, é de Deus. O reino de Deus está próximo. Então, olha só. Por que eu disse que mais provável esse peplerotai ser entendido como ser entendido como o tempo, a confluência dos tempos, o momento de plenitude dos tempos e não como o tempo está cheio. Porque o reino está próximo. Que se o reino está próximo, significa que todo o resto precisa ser relativizado. Todo o tempo precisa ser relativizado e a gente precisa entender que há uma nova relação de Deus com o ser humano sendo revelada agora, nesse momento. Que relação é essa? A Basileia Tuteu, o reino de Deus, o reinado de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus, estando próxima de nós. Mas você vai dizer, mas Deus já não reina, Deus já não é soberano, Deus já não é Senhor. Sim, mas o que ele quer dizer? Que está chegando o momento em que isso vai acontecer aqui, agora, entre nós. Esse momento está chegando. E aí ele bota 2 pontos. Ele faz um anúncio. Então ele disse que o tempo chegou, o tempo está aí, plenitude dos tempos, o reino de Deus está próximo, e agora ele vem com 2 imperativos. Metanoiete, ou seja, arrependam-se, mudem. Metanoiete tem 2 palavras, nous, que é a mentalidade, a forma de pensar, a sua, não só a racionalidade, mas toda a sua lógica, a sua mente, o seu intelecto e os seus sentimentos, as suas afeições mais profundas, os seus desejos mais profundos, o seu nous. O seu nous precisa metar, precisa se transformar. Ele precisa ser transformado. Então, arrependam-se, mudem, transformem-se, deixem-se mudar, tá? Convertam-se, poderíamos dizer até aqui, né? Mudem de direção nos seus pensamentos, afeições e intenções mais profundas. E, Kai, pisteuete ento evangelium. Creiam no evangelho, creiam na boa notícia. Creiam na boa notícia. Então, olha que interessante. O crer, pisteuete, significa tanto confiar quanto estar certo de que essa notícia que está sendo dada é verdadeira. Então, é um evangelium, porque é uma notícia histórica, factual, é um dado que precisa ser compreendido, que precisa vir com argumentos, que precisa ser processado, por isso pistel, pistis, conhecimento, tem uma relação muito próxima. Então, precisamos entender isso, mas precisamos confiar ao mesmo tempo, ou seja, isso precisa passar pela mente, mas chegar no coração. Chegando no coração, isso precisa nos transformar, metanoiete. E aí, quando nós, convencidos da verdade deste anúncio, crendo de coração, confiando neste anúncio,
nos voltando para Deus por causa desse anúncio, podemos reconhecer que o tempo chegou e o reino de Deus se torna uma realidade para nós. Por isso, o centro do evangelho é, na verdade, um anúncio, uma notícia, uma comunicação, um ato de comunicação, onde Deus nos diz, e por isso Jesus diz, quero soto evangelium tuteu, ele anuncia isso, que nós precisamos crer, confiar e nos dirigir inteiramente a Deus, porque chegou a hora e ele revela isso para nós neste momento. Então esse é o centro da narrativa do evangelho, é a chegada do reino de Deus. O centro da narrativa do evangelho é a chegada do reino de Deus. Então, a boa notícia é que o reino chegou. O reino está no meio de nós. Vou abrir para perguntas agora aqui, porque tem essa questão exegética, ela é complexa e de repente vocês têm perguntas, eu queria que vocês tivessem a oportunidade de esclarecê-las agora, antes da gente partir para questões que são mais práticas e menos complexas, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela e quero deixar vocês darem os seus pitacos aqui ou trazerem as suas perguntas antes da gente prosseguir. Alguém aí? A explicação foi muito difícil ou foi muito fácil? Uma das duas. O pessoal não está hoje com pergunta. Se não tem, a gente toca a ficha. Vamos adiante. Mais um segundinho aí. Beleza? Então vamos adiante, né? Pode me perguntar depois também, não tem problema. Vamos compartilhar a tela aqui e vamos seguir para a próxima etapa. Agora nós temos 3 componentes para que a gente possa fazer uma teologia bíblica que faça jus a a revelação do evangelho do reino de Deus. O primeiro é considerar a literatura e exegese bíblica, o que aquelas palavras naquele texto significam. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu já abordei isso outras vezes, mas hoje eu trouxe o material aqui. Eu queria que vocês dessem uma olhada nesse material aqui. Deixa eu apresentar ele aqui para vocês. Introdução à interpretação bíblica da Thomas Nelson, tá? William Klein, Craig Bloomberg, Robert Jr. Esse tijolo aqui, que eu não sei nem quanto custa, esse tijolo aqui eu acho que é atualmente no mercado evangélico, no mercado de material de qualidade e ao mesmo tempo com uma teologia ortodoxa, o que há de melhor, tá? E ele vai te dar, para a interpretação dos textos, uma ferramenta fantástica. Por quê? Ele vai trabalhar não só as questões hermenêuticas de interpretação e de exegese dos métodos, e você poder entender quais são os métodos que existem, quais são as hermenêuticas que existem, uma breve história da interpretação. Ele não é uma história de interpretação, isso tem um outro livro. Muito bom sobre isso, mas esse aqui vai te dar um panorama disso, tá? Ele vai falar sobre a sua tarefa interpretativa, como pessoa que interpreta, mas na parte 3, ele vai te dar regras gerais de hermenêutica bíblica. Isso aqui é muito legal. Tanto a interpretação de prosa, quanto a interpretação de poesia. R$61 versão física. Jesus amado, filho. Isso daí estão dando de graça, não paga nem o papel.
Cara, olha o peso desse negócio aqui, ó. R$ 61 versão física, não paga o papel. E a outra, parte 4, vai tratar de gêneros literários no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, por exemplo, narrativas no Antigo Testamento, lei, poesia, profecia. Com isso você abarca sabedoria, você abarca toda a gama de textos. Por exemplo, quem que foi essa semana aí? O Rodolfo colocou no grupo aí uma questão de interpretação de Amós, por exemplo, profecia. Como é que a gente interpreta uma profecia? Aquela profecia de Amós que ele tratou lá, que ele citou lá, falava de... Ela era escatológica, por exemplo, né? Que tipo de texto é esse? Então, por exemplo, é uma profecia de desastre? É uma profecia de salvação? É um ai? É um cântico fúnebre? É um hino profético? É uma liturgia profética? É uma disputa profética? É uma profecia contra nações? É um relato de visão profética? É uma narrativa profética? Olha só, né? Então são toda uma área de como, e tem a própria profecia apocalíptica. Então, como interpretar cada uma dessas coisas, né? Para que a gente não caia em ciladas por aí, tá? A gente tem aqui um material fantástico, né? Por exemplo, no Novo Testamento, você vai tem a interpretação dos evangelhos, dos atos, dos epístolas, do Apocalipse, né? E a gente vai ter toda uma parte de dicas para pregar, para ensinar, para construir liturgia de culto, para formação espiritual, até para questões estéticas, a aplicação do texto. Então, se você quer um material para você entender o texto que você tem na mão, tá aqui, tá? Não precisa comprar 10 livros diferentes. Leva esse aqui para casa e estuda. Vai dizer, pô, mas como é que eu vou estudar esse livro que tem 800 páginas numa pegada? Ninguém estuda 800 páginas numa pegada, então como é que você faz? Você se aplica a um tipo de gênero e um tipo de literatura por vez. Vamos supor que nesse semestre agora você vai se dedicar às narrativas do Antigo Testamento. Então, se dedica a ler o capítulo de narrativas e fazer exercícios com narrativas bíblicas. E prega alguns textos de narrativa do Antigo Testamento. Com isso, você vai ter um ganho muito grande. E assim você vai fazendo sucessivamente, você vai chegar aí no final de uns 2 anos, se você for bem devagar, no todo desse livro aqui, tendo tido uma visão bem grande de texto. Se você for menos audacioso e um pouco mais rápido, no caso, ler e pegar um texto, tentar aplicar e tentar entender, eu acho que em 1 ano você fecha esse livro aqui, tá? Dá para fechar aí. Agora vamos ver o próximo ponto aqui que eu quero tratar. Vou voltar para o compartilhamento de tela. Então, tópico 2, história e narrativa bíblica, onde cada parte se encaixa no todo. Precisamos lembrar aqui que, por exemplo, se eu estou falando de Noé, eu preciso saber em que momento o Noé se encaixa na história bíblica no todo. Nós temos uma história, temos uma narrativa bíblica, e a gente precisa ter uma espécie de linha do tempo pressuposto, imaginário na nossa cabeça, e tentar correr nessas linhas do tempo e entender onde é que está. E por isso eu preciso ter um pouco de conhecimento de história de Israel e história da igreja primitiva para isso. E começar a pensar, bom, Amós, onde é que está Amós? Tá, não sei nada. Vamos supor, se não sei nada de Amós. Sou nada, zero esquerda. Então, pega o livro de Amós e você vai lá em Amós. Zé, Joel, Amós. Cara, não sei nada. Amós. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu de visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Olha as informações, vamos lá. Criador de ovelhas em Tecoa. Pega um mapa e vai ver onde é que é Tecoa. Puxa, mas Tecoa, não estou achando no mapa. Recebeu em visões a respeito de Israel. Israel,
Estamos pegando a profecia pós-Davi e Salomão, ou seja, reino dividido. Reino do sul se chama Judá, reino do norte se chama Israel. Então, Amós profetiza em Israel. Tá? Reino do norte. Tecoa deve ser uma cidade no reino do norte. Confere na geografia bíblica se você acha isso. Provavelmente você vai achar. 2 anos antes do terremoto. Tá, aqui precisaria de uma mega literatura para entender esse terremoto, mas daria ainda. Mas vamos lá, vamos fazer. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá. Olha aqui que eu falei dividido. Talvez você não sabia disso, mas se tivesse lido o próximo versículo até o final, o que eu não fiz, mas se você vai fazer, porque você é melhor do que eu, você não vai cometer esse erro, e você lê o texto, o versículo até o final e não já sair da interpretação. Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Aqui eu pressuponho que eu já sei algumas coisas, eu vou adiantando um papo, mas vamos lá. Então sabemos que em Judá era Uzias e Jeroboão em Israel. Então, ele está narrando que tem 2 reinos e ele está morando em Israel e está nesse tempo aí. Bom, pois é, não sei nada, não sei quem é Jeroboão, não sei quem é Uzias. Tem livro de reis para isso. Tem livro de crônicas para isso. Então vamos lá para o livro de reis. Deve estar onde isso? Deve estar em algum lugar de Primeira Reis. Vamos fazer de conta que não sabemos nada. Olha lá, Israel, como é que está a morte de Salomão? Vamos pegar a morte de Salomão aqui. Morte de Salomão, final do capítulo 11. Daí tem lá o Jeroboão, conto de Roboão aqui, vamos ver quais são os próximos reis. Profecia de Aías contra Jeroboão. Será que ele está falando disso? Não, mas não é esse Jeroboão. Jeroboão, filho de Jeoás. Então não deve ser esse aqui. Será que é esse? Temos que analisar aqui no texto. Estou fazendo de conta como se eu não soubesse nada. Quem que é esse Jeroboão aqui? Esse outro Jeroboão é filho de Nebate. Será que é o mesmo? Abias, rei de Judá. Mas quem que é o rei de Judá? É Uzias, Asa, Nadab. Temos que procurar aqui. Elá, Acabe, Onre, Zinri. Vamos lá, já tem o ciclo do Elias. Profecia contra Acabe, Acasias. Talvez o livro de Crônicas vai nos ajudar melhor. Talvez está um pouco mais organizado que aqui. Jeorão de Judá. Eu acho que talvez a gente vai ter que pegar e ir lá para o livro de Crônicas. Talvez o livro de Crônicas vai organizar um pouquinho mais. Opa, parece que estamos chegando aqui. Os Jotão, Acás. Olha só, chegamos no final aqui e não conseguimos encontrar aqui pelos títulos da Bíblia. Vamos ter que voltar aqui um pouquinho. Vou pegar o livro de Crônicas, que talvez facilite um pouco para nós. Talvez aqui ele tenha uma lista de reis. Livro de Crônicas, vamos pegar aqui. Reinado de Davi. Morte de Davi, segundo livro de Crônicas. Morte de Salomão, aqui tá mais fácil de achar. Fica a dica aqui. Reinado de Abias em Judá. Estão procurando por quem? Por Uzias em Judá. Vou procurar por Uzias em Judá. Estou procurando a Bíblia de papel. Na Bíblia online eu teria achado já, obviamente. Josafá. Uzias em Judá, capítulo 26 de Crônicas. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias
de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Uzias tinha 16, vamos ver que o texto que define dele, no final provavelmente vai ter. Uzias sofreu de lepra durante seu filho. Uzias descansou. Onde é que está aquele típico andou com o Senhor ou não andou com o Senhor? Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Então sabemos que Uzias era um cara bom. Por perto aqui, provavelmente temos alguma informação desse Jeroboão, filho de Jeoás de Israel. Vamos ver se a gente acha aqui. Se ele tiver na mesma área aqui, e a gente assim vai conseguir de Jeoás. Olha aqui, estamos chegando aqui. Forma de Jeoás. Não fala dele não, mas vamos ter que procurar aqui. Então, olha só, essa é a tarefa que você tem. A sua tarefa é conseguir descobrir quem são essas pessoas dentro do panorama bíblico. Nós estamos olhando ali o quê? Basicamente o final do reinado de Israel, tá? Se a gente está falando do final do reinado de Israel, a gente tem que colocar o livro de Amós ali por perto do ano 600, mais ou menos. Ou seja, 600 antes de Cristo. Ou seja, eu vou colocar ali num período de grande apostasia, num período de abandono da fé, num período de idolatrias em Israel, e isso vai definir muito do que a profecia de Amós está falando. Tá? Capítulo 4, Israel manteve-se rebelde, o lamento pelo castigo do povo, destruição de Israel. Então você vai ver aqui que o texto, Israel será destruído, capítulo 9, ou seja, existe toda uma teologia aqui que está sendo desenvolvida com base naquilo que está acontecendo naquele momento ali. Então a gente precisa encaixar o texto ali, mas ao mesmo tempo encaixar o todo. Se ele está falando que isso vai acontecer com Israel, que estrutura está acontecendo aqui? Esse é o ponto 3. A revelação, ela pergunta como aquelas palavras revelam a verdade sobre Deus e sobre a redenção. Então não adianta a gente só ficar nesse histórico, que a gente gastou um tempo aqui, sem que a gente perceba como este momento aqui se encaixa no todo da revelação. Então, o que esse texto aqui está revelando sobre o todo da história? Perceba a estrutura da carta, desse livro profético. Ele trata de destruição, mas de restauração. No final dele, no versículo 9, fala de que Israel será destruído, mas Israel será restaurado. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. Edom, quem é Edom? Né? Que é o próprio Israel, e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, e realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que eu lhe dei, diz o Senhor seu Deus. Tem um cumprimento tanto com o retorno no pós-exílico, quanto com o cumprimento escatológico. Porque ao mesmo tempo que esse plantarão e beberão, cultivarão e comerão acontece de certa maneira no retorno para a terra, ele só acontece de forma plena no momento escatológico, na nova criação. Né? Então, esses dias virão em que ceifa continuará até o tempo de arar, significa o quê? Nós nunca vamos parar de colher, já está na hora de semear e nós não paramos de colher, ou seja, nem é mais necessário
Semear, bem dizer, porque a colheita não tem fim. Quando é que isso acontece? Aqui, impossível. Isso é escatológico. Isso precisa ser jogado para o escatológico. O pisar das uvas até o tempo de semear. Ou seja, como que as uvas nunca param de dar frutos? Não tem a hora de podar, a hora de esperar. Não, porque só tem colheita. Percebe? Só tem colheita. Ele se torna redundante, se torna absurdo falar em semeadura, na perspectiva de colheita, porque a semeadura é inútil, porque só tem colheita. E quando é que só tem colheita? Na eternidade, meu filho. Só tem colheita no final dos tempos. Só tem colheita no tempo escatológico. Ou seja, um texto que tem a sua origem no século VI, num contexto de destruição, de juízo, de reis desobedecendo à vontade de Deus, prenuncia uma bênção que vai ser dada no século IV, III antes de Cristo, que vai perdurar por algum momento, mas que vai ter o seu cumprimento final na volta de Cristo. Quem pode cumprir isso daqui? Somente a promessa dada por Jesus. Somente a promessa dada por Jesus é que pode trazer essa restauração. Então, a gente entende que é somente por causa da cruz de Jesus é que isso aqui se torna um fato. Tá? E esse Israel remanescente de Deus é o Israel da aliança. Tá? Não aqui querendo substituir Israel pela igreja, mas entender que aqueles que foram enxertados em Israel, que é a igreja, esses receberão dessa promessa aqui. Então, entende como interpretar o texto dentro do que as palavras significam, observar a história narrativa bíblica, como ela se encaixa dentro do todo, e perceber que há uma verdade sobre Deus e sobre a redenção tratada nesse texto. Perguntas sobre esse texto e sobre essa etapa. Talvez vocês tenham outros textos que vocês gostariam, e a gente talvez poderia rapidamente tratar eles aqui. Tomar uma aguinha enquanto isso. Sem mais perguntas, eu vou apurar aqui para a gente poder dar conta do negócio. Então, vamos lá para a próxima etapa. Aqui já foi. Cristo, então, como padrão. Se a gente entende que Cristo é o centro da revelação e que o evangelho do reino de Deus é o que unifica a Escritura, é a principal notícia da Escritura, então nós vamos precisar ir e voltar entre os testamentos para entender Jesus. Por quê? Porque Cristo é o ponto de partida e o alvo da busca. Se eu começar pegando Mateus e lendo o Evangelho, registra a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e por aí vai. E aí você vai pensar e pensar, o que é isso aqui? Para que tem esse texto na Bíblia? Você vai ter que pensar quem é Davi. Vou ter que me informar sobre Davi. Filho de Abraão, como filho de Abraão? Quem é Abraão? Quem é Isaac? Quem é Jacó? Quem são esses personagens? Por que ele diz... Por que ele, no meio do negócio, no versículo 5, cita uma tal de Raabe? Por que ele cita uma Ruth? Qual é a relação? Por que essas mulheres estão citadas aqui, se todo o resto são homens? Quem são esses reis aqui? Por que ele fala de exílio na Babilônia? Então, a gente vai precisar buscar entender qual é a razão desse aqui. Ou seja, nós vamos ter que voltar no Antigo Testamento. Voltando no Antigo Testamento e entendendo esse contexto que Mateus pressupõe, nós podemos entender melhor o que Mateus está dizendo e, ao mesmo tempo, entender como o Antigo e o Novo Testamento se relacionam.
Por quê? No fundo, os dois temas centrais de toda a teologia são o ser humano pecador e o Deus justificador. Sempre foi. Sempre foi, desde o princípio. Foco das escrituras é mostrar que o ser humano é pecador e que Deus é o justificador desse ser humano. E isso tanto no Antigo quanto no Novo. Amós, o que é? Pecado do ser humano e o Deus que justifica. Toda a Bíblia você vai ver esse mesmo relato. O ser humano que peca e o Deus que justifica. Esse é o centro de todo o fazer teológico, define Lutero. Então, a gente precisa sempre lembrar que Cristo é o padrão e que o tema central da teologia, no fundo, é a busca do ser humano pecador e o entendimento de que Deus é o justificador. O nosso autor, que nós estamos estudando, então, o Goldsworth, ele escolhe um tema central, porque agora, a partir da próxima aula, ele vai tratar os tópicos da teologia bíblica dele. O que tem dentro dessa teologia bíblica. E para fazer isso, ele escolhe o conceito de aliança. Há uma necessidade de um foco, um tópico de sistematização e algo que unifique a verdade. Se nós falamos que o evangelho é o poder de Deus, se nós falamos que o anúncio do reino de Deus é o centro do anúncio de Jesus, se nós falamos de que estamos procurando aquilo que promove a Cristo, que a reflexão teológica gira em torno do ser humano pecador e o Deus justificador, então nós precisamos pensar em um conceito que esteja claro de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. E o Goldsworth entende com a relação de aliança, não o conceito de aliança, mas a relação de aliança. Que relação, o que ele quer dizer com isso? Compromisso de Deus para com sua criação em geral e com o ser humano específico. Tá? Então, o fato de Deus ser Deus, Deus justificador, o fato de Deus se preocupar com o ser humano pecador em justificá-lo em específico. Então, é por isso que ele usa a relação de aliança, porque vai nos remeter de novo à aliança de Deus com Adão e Eva, aliança de Deus com Noé, aliança de Deus com Abraão, aliança repetida com Isaac e Jacó, aliança com Moisés, tá? Aliança com Davi, a nova aliança em Cristo Jesus. Então, a relação de aliança perpassa o Antigo e o Novo Testamento, e ela tem sempre uma tônica: o compromisso de Deus para com o mundo que ele cria e o compromisso de Deus em específico com o ser humano pecador e ele como Deus justificador. Tá? Então, por isso, a gente vai unificar isso dessa maneira. Gente, agora a exposição chega ao final e eu preciso das perguntas de vocês. Vamos ver o que vocês têm aí para mim, para que a gente possa conversar um pouco e esclarecer alguns pontos que talvez ficaram nebulosos aí. Talvez algo da leitura, algum ponto na leitura que não ficou claro, algum ponto na exposição que precisamos dar uma esclarecida. Temos um tempinho. Sem perguntas hoje, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Opa, Omar, obrigado. Essa proposta dele de Cristo como sendo das Escrituras. Manda bala, faz a pergunta aí que vamos responder. Sim, é a mesma coisa, tá? Cristo como sendo das Escrituras e Cristo como chave hermenêutica, no fundo, são formulações diferentes para a mesma coisa. Quando a gente quer dizer centro das Escrituras, nós, na verdade, estamos querendo dizer que, teologicamente, nós estamos concentrando o todo da revelação, aquilo que ele diz lá em Marcos, ali, da plenitude dos tempos, fazer convergir tudo para Cristo. Tá? Isso é o que a gente quer dizer com o centro das Escrituras. Como
A convergência de tudo para Cristo. E Cristo, como chave hermenêutica, é uma consequência disso. Se Cristo é o ponto que unifica tudo, que tudo conflui para ele, que tudo aponta para ele, então nós temos que ler a Escritura a partir desse dado, por isso chave hermenêutica. Então, o fato de Cristo ser o centro das Escrituras nos traz a consequência de que ele precisa ser a nossa chave hermenêutica. Não sei se talvez aí você se pergunte se isso não é aquela coisa do Caio Fábio, de eu fico com Jesus e não com Paulo. É uma interpretação, só que o problema é que está colocando como se um texto estivesse brigando com o outro. É como se houvesse uma escala de as falas de Jesus e as falas de Paulo. Como se as falas de Jesus fossem algo diferente de Paulo. A mesma coisa que acontece lá com o Tiago, e a interpretação de Lutero sobre o Tiago. Não entendeu, e aí disse que o Tiago, na verdade, diminuía o que os outros apóstolos estavam falando e não pregava Cristo suficientemente. Então, na verdade, o que a gente precisa perceber é que dizer que Jesus é o centro, é ele que importa, não significa que eu preciso ficar só com as falas de Jesus e jogar fora o resto. Não é isso. Isso aí é um exagero. Sempre tem que buscar Jesus em todo o texto? Eu creio que sim, tem que buscar Jesus em todo o texto. Isso vai exigir na nossa leitura, embora todo texto, a gente precisa ter o cuidado de não pegar assim, a esmo agora aqui, vou pegar 3 versículos, e pegar aqui, vamos lá, Jó 25, 2. O domínio e o temor pertencem a Deus, ele impõe ordem nas alturas que a ele pertence. O que isso tem a ver com Jesus? Temos que tomar cuidado, não é bem assim, tá? Para que a gente não force o texto também, e aí a gente pode fazer uma coisa que não é aquilo que a gente está se propondo. Se nós queremos entender Jó de forma cristocêntrica, nós vamos ter que fazer uma leitura de Jó, entender o tema de Jó, o tema do sofrimento, o tema da abscondicidade de Deus, o tema do sofrimento de Jesus, que se conecta com o sofrimento de Jó, e aí começar a tentar entender as pequenas partes e encaixá-las no todo. E, de repente, talvez esse texto do capítulo 25 não nos dê uma informação muito grande sobre Jesus ou de alguma forma, mas no todo a gente consegue entender que papel esse texto específico desempenha dentro da história de Jó e dentro da história de Jó como ela se conecta com Jesus, entendeu? Então, às vezes, não dá para querer achar que todo versículo precisa falar de Jesus, mas a gente precisa entender esse texto, voltar naquelas 3 etapas lá. Entender o texto, o que ele está querendo dizer, encaixar ele na história e daí encaixar ele com a verdade de Jesus. Tá? E isso é o que vai nos fazer ler, encontrar Jesus em toda a Bíblia sem forçar versículos para que falem sobre Jesus. Mais alguma coisa? 3 semanas tomando remédio e agora, pelo menos, o nariz não está mais escorrendo, mas a tosse não foi embora. Terrível, terrível. Fechou, galera? Então, Deus abençoe vocês. Boa noite para vocês. Semana que vem a gente inicia com a abordagem, então, do capítulo 8. Eu sou o primeiro e o último, e aí a gente já consegue partir para os assuntos da teologia bíblica. Olha só, se eu tivesse lido antes, olha aqui, ó, tabelinha dos reis de Israel. Tabelinha dos reis de Israel, não tinha gastado tanto tempo de vocês procurando em Reis e Crônicas, né? Isso que dá. Mas tá aqui a tabelinha, show de bola. O nome do livro, deixa eu passar o nome do livro para você. Essa aqui, Introdução à Interpretação Bíblica, William Cline Craig Bloomberg.
Robert Hubbard, da Thomas Nelson Brasil. Fechou? Deus abençoe vocês. Um bom descanso.